Deus me deita, acontece, me levanta comigo, eu calo, comigo eu canto, eu bato um papo, eu bato um ponto, eu tomo um drink, eu fico tonto. Quer conquistar bem-estar e ficar de bem com a vida? Eu sou Roberta Berlitz e posso te ajudar. Acesse meu contato pelo QR Code e saiba mais. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Mulheres Quebrando Tabus, aqui na Vale TV. Primeiramente, eu queria agradecer aos nossos apoiadores, o Majestic Drinks e a Roberta Berlitz, terapeuta e psicopedagoga. No programa de hoje, a gente vai trazer mais uma temática que diz respeito ao mês de agosto. Nós já trouxemos sobre a visibilidade lésbica, sobre o agosto lilás, e hoje a gente vai falar sobre o agosto dourado. Estamos no finalzinho de agosto, mas conseguimos trazer essa temática super importante e pertinente quando a gente fala do mundo das mulheres, né? Que é a sensibilização e a visibilidade ao aleitamento materno. E para falar um pouquinho sobre essa temática, eu trouxe uma querida que eu conheço já há bastante tempo e acompanho agora mais nas redes, mas que eu sei que é militante dessa causa, tem propriedade para falar disso, que é a Camila Hoffman. Queria muito agradecer o aceite, a participação dela no programa, e eu queria então que a Camila se apresentasse para os nossos telespectadores. Então, oi, gente, tudo bem? Obrigada, Jana, pelo convite aí, pelo coletivo, né, que produz esse trabalho tão legal. Então, como a Jana, né, me apresentou, eu sou Camila, eu sou mãe de um menino de 6 anos, o Leonardo, eu sou nutricionista, servidora pública aqui no município de São Leopoldo, na Secretaria de Saúde, então sou servidora do SUS. Sou consultora em aleitamento materno, associada da AHCAN, Associação Gaúcha de Consultoras em Aleitamento Materno, né? E outras tantas coisas, né? Que é difícil a gente se resumir em uma apresentação, mas assim, eu me apresento também, né? Como alguém que é antirracista, sou feminista, né? Então, militante pelos direitos humanos e trago isso também no meu fazer profissional. Então, um pouquinho, brevemente, é isso. Que show! Então, muito alinhado às nossas pautas também, né, do nosso coletivo, do nosso programa. Antes de a gente entrar um pouquinho mais sobre a temática do Agosto Dourado, eu queria que tu falasse um pouquinho, né, a nossa pergunta geradora, que é qual tabu você quebrou por ser mulher? Eu acho que tem muito a ver com esse tema, inclusive, que a gente vai falar hoje, que é a própria maternidade, né? Eu acho que é de todas as coisas, e eu costumo brincar, assim, né, que é quando o patriarcado foi, assim, pregado na minha cara, foi quando eu virei mãe. Então, eu penso que, né, a maternidade sendo revolucionária para mim, desde sempre, é o que vem a partir da maternagem. Eu venho, é, assim, uma série de questões da sociedade foram sendo desveladas pouco a pouco para mim. Eu acho que eu me tornei muito mais sensível a outras causas, não só das mulheres mães, das pessoas que gestam, enfim, né? Mas de uma série de outras coisas que também estão principalmente vinculadas às questões sociais. Então, eu acho que né, ser mãe, embora eu defenda assim, também quero deixar isso claro, que eu acho que a maternidade não deve ser compulsória, né? Ser, escolher mãe, aliás, né? Ser mãe deveria ser uma escolha, né? E muitas vezes não é. Então, quando eu falo da maternidade, é de um lugar para mim, foi um desejo e algo também muito difícil, apesar disso, mas que, enfim, né, não é algo que deve ser posto como, enfim, uma obrigatoriedade para nós mulheres, né? Mas acho que esse é o maior tabu, assim, que eu quebrei sendo mulher, e a partir disso, uma série de coisas que vieram e vêm acontecendo a partir, né, desse lugar. Penso que é super importante, a gente já falou várias vezes sobre trazer essas temáticas também nos nossos encontros, sobre todo esse tabu em torno da maternidade, tanto essa obrigação, como tu trouxeste, né? De que nós mulheres nascemos para ser mães, né? Isso é uma construção social, a gente não tem obrigação nenhuma.
somos livres, né? E o feminismo justamente prega isso, para que a gente possa escolher o que mais se enquadra na nossa vida, no nosso cotidiano, e independente, né, como tu falou, pessoas que gestam, independente do gênero, né, da sexualidade dessa pessoa, é, e a função materna, acredito que ela ultrapasse essa visão de ter um filho, né? A gente exerce a maternidade de diversas formas. Eu digo que eu exerço a maternidade enquanto professora, né? Então, Uhum. a gente precisa olhar um pouquinho para além disso, compreender assim os lugares que nos colocam, né? Enquanto sociedade patriarcal, como tu bem trouxeste. E além disso, o tabu de, como eu posso dizer, endeusar e colocar como algo somente de luz, de brilho, de coisas positivas da maternidade. E eu acho que vendo hoje muitas mulheres sendo mães, nas minhas redes principalmente, que era uma coisa que não se falava, né? Se criava um certo sonho somente permeado por coisas positivas. E hoje as mulheres estão nas redes mostrando o outro lado da maternidade, o quão difícil é, principalmente nessa sociedade machista. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que é esse lugar do sagrado que pode ser uma coisa muito legal e que acho que, enfim, tem um lugar, assim, é que, enfim, gestar um outro ser humano, né? Tem algo aí que vem um pouco para além do biológico, mas né, do sagrado, assim, mas não dá para romantizar apenas, né? É poder trazer aquilo que tem de bonito, mas também o que tem de difícil, né? E acho que talvez nas gerações das nossas mães, as gerações anteriores, elas eram silenciadas, né? Porque não se podia falar sobre. Se ainda hoje a gente tem esse dilema, né? Ainda é atacada de alguma maneira por algumas pessoas por poder trazer de uma forma mais aberta, assim, o quão desafiador é a maternidade, imagina nas gerações anteriores, né? Então, que bom que hoje a gente tem conseguido falar um pouco mais sobre isso, né? E tirar um pouco esse manto, né, de luz, como tu disse, né, e poder escancarar um pouco mais a realidade. Porque eu acho que aí pode ser que a gente encontre um pouco de leveza, né, encontre o apoio necessário quando a gente consegue apontar aquilo que também é difícil, né. Então, eu penso que é algo super importante. Eu fiquei pensando quando tu falava sobre a questão da economia do cuidado, né, que é algo que também a gente tem falado bastante hoje, né, e que é isso, assim, o trabalho do cuidado, e aí pode ser desde de gestar, né, de cuidar, amamentar, todos os desdobramentos que vêm do cuidado que ainda são invisíveis, né, e ainda muito vinculados às mulheres, né, e acho que isso é extremamente importante que a gente fale, e a gente tem vinculado muito também este assunto com a própria amamentação, né? Que também tem uma defesa assim, de que amamentar é um ato de amor e é também amor, mas não é só amor, né? E eu acho que esse também é um tabu que a gente precisa romper, assim, porque acho que quando a gente atribui somente ao amor, a chance de romantizar, né, de deixar esse sacramentalizar esse processo todo, ela é maior. Então, essa questão de poder abordar também o cuidado como responsabilidade dos homens, né? Ou, enfim, ali, quando, né, a gente tem uma relação, a gente tem outra companheira ou outras pessoas que a gente possa ter essa rede de apoio muito mais ampliada, né? E não só vinculada também à mulher mãe, a pessoa, né, que está exercendo esse lugar da maternagem e do cuidado, né? Que possa ampliar. Então, né, isso também é algo bem importante. Tu falou agora sobre essa questão do aleitamento, desse amor. A gente ouve relatos assim da dificuldade desse momento também para a mãe. Não é tão simples, não é. Eu não sou mãe, mas pelo que eu ouço relatos e o quanto em conversas assim, até mesmo com pais,
né, que já participam mais, né, dividem mais essas tarefas, né, ocupam o seu lugar de fato de pai, é, me Uhum. trazendo essa questão da dificuldade dessa lógica capitalista que está dentro da maternidade também, né? Que vai desde a gestação, do parto. Outro dia eu mesma conversei com um primo que estava aqui em casa e a mulher, né, gestante, ela veio aqui para a cidade fazer um ensaio fotográfico. E eu penso que se eu fosse querer ser mãe, eu gostaria de fazer tudo da melhor forma possível, estudar sobre o assunto, né? A gente sabe do parto natural, humanizado, importância de doulas, enfim, né? Isso que eu não tenho muito conhecimento sobre, mas só o que eu já pude, assim, apreciar um pouco. E eu perguntei, ai, como tu vai querer o parto? E ela não pensou um segundo de se cesárea. E aquilo me deu um choque, porque eu pensei assim, tu sabe o impacto disso para essa criança? E aí, em conversa com um colega meu que é pai, ele disse assim, que a criança, a filha dele tem um problema com a proteína do leite, né? A PVL, se eu não me engano. E ele disse que desde o começo foi uma luta porque eles sabem da importância do leite materno e o quanto que o hospital, todo esse enredo que está atrás, já tem a fórmula pronta, já quer fazer ali um parto que vai ser cesárea porque é agendado, né? Então, todas essas questões, assim, como tu vê isso, né, nessa nossa sociedade onde a gente está posta. Eu acho que tem absolutamente tudo a ver, né? É uma cadeia de acontecimentos, assim. Quando a gente fala, por exemplo, né? Acho que não tem como defender o direito à amamentação, o direito à mulher de amamentar e ao bebê de receber o leite materno, né? Enfim, se esse for o desejo da mãe, na maior parte das vezes é o desejo da mulher, né? Que a gente possa fazer esse apoio. Ele começa, assim, nas práticas, nas condutas médicas e de outros profissionais de saúde que acompanham, né, normalmente essa mulher, enfim, essa pessoa que gesta, então no seu pré-natal, no seu parto, e especialmente, né, acho que nas práticas do parto, assistência ao parto, a gente tem ainda índices muito alarmantes de violência obstétrica, né, e isso tem absolutamente tudo a ver com os desfechos de amamentação. Então, assim, uma mulher que tem um parto respeitoso, que pode, inclusive, ser cesárea, né? E que a gente sabe que a cesárea, quando bem indicada, ela de fato, né, ela pode salvar a vida daquela mulher e daquele bebê, mas assim, os índices recomendados pela Organização Mundial de Saúde são de 15%, né? E a gente tem aqui no Brasil 50%, 60%, 80%, dependendo do sistema, né? Que é privado, público, dependendo do hospital. Essa prática da violência, né? Ela traz uma percepção de uma memória muito ruim para aquela mulher, por óbvio, né? Pela questão da violência, a violência neonatal, e o quanto isso de fato vai interferir, assim, por exemplo, na hora dourada, né? Que a gente fala tanto, assim, quando fala do aleitamento materno, da importância de que o bebê seja colocado no peito da mãe na primeira hora de vida, né? E o quanto isso vai reverberar em uma possibilidade maior desse bebê ter um desfecho ali de amamentação melhor com a sua mãe, né, naquele período. Então, toda essa questão assim que se atravessa, né, e tem um viés absolutamente capitalista, né, como tu falava, assim. Então, um parto respeitoso que vai de fato poder respeitar mesmo o tempo, né, daquela mulher, que pode durar às vezes 6 horas, pode durar 12 horas, pode durar 24, pode durar 36, pode durar muito mais tempo, né? E aí aqueles profissionais que estão assistindo aquela dupla ali, né, que está no nascimento, vai precisar de tempo, né? E ao passo de que as cesáreas agendadas, às vezes, assim, num dia é possível fazer 8 cesáreas, né? Então, tem sim, eu acho que algo assim, muito impactante. E a questão da fórmula, né, que vem logo em seguida, assim, que
também uma prática muito, muito comum nos hospitais, né? De ofertar fórmulas sem ter um adequado manejo e suporte para aquela mulher que precisa, é uma série de dúvidas, né? Toda uma bomba hormonal que tem e uma angústia que é natural ali desse processo de se reconhecer mulher também de uma outra perspectiva, né? E aquela mulher antes do filho, ela, de alguma maneira, é um luto também que a gente vive, porque é uma nova fase da vida, né? Com coisas maravilhosas e também com muitos desafios. Então, poder ter esses profissionais que façam um suporte adequado, com sensibilidade, com cuidado, ainda não é uma regra, né? E todas essas intervenções, elas vão certamente trazer, enfim, ali, vão repercutir de alguma maneira na saúde daquela mulher, daquele bebê, né? Como a gente está falando nesse sentido. E aí, se não tem esse suporte adequado, o mais comum é que seja a oferta da fórmula, né? Eu até brinco assim que a capacidade gástrica de um recém-nascido, ela é de 5 a 7 ml no primeiro dia. E normalmente uma porção de fórmula, né, é um shot, assim, que é 30 ml. Então, ali a gente já tem um desdobramento de uma série de coisas que, né, muitas vezes a mulher depois se sente fracassada, e eu boto muito entre aspas esse fracasso, porque o aleitamento materno, ele é responsabilidade de todos nós, né, de toda a sociedade, o profissional que assiste, a família que apoia ou não apoia, o companheiro que apoia ou não apoia, né, o trabalhador lá, o seu empregador quando ela volta a trabalhar. Então, é uma cadeia de acontecimentos de fato ali que vão repercutindo, né? Enfim, acho que eu fui me entendendo um pouco aqui, né? Fazendo um alinhavo mental das questões que tu vinha trazendo, né? E que tudo está interligado de alguma forma, né? Muito interessante, Camila, que na tua fala tu traz essa questão também do luto depois do parto, né? Que é uma coisa muito presente e muito silenciada na vida das mulheres, das pessoas que gestam. Eu acho que, assim, claro, eu falo aqui de um lugar não de quem é especialista nesse assunto, né? Não sou profissional da área de saúde mental, mas enquanto mulher e mãe, e também consultora de aleitamento materno, que a gente, né, quando vai fazer o atendimento ali no pós-parto imediato, por exemplo, então é algo que eu tenho procurado estudar, né, e saber mais também, não só a partir do meu lugar, mas daquela mulher que eu estou atendendo. E eu vejo assim também que é algo bastante comum, né? Como tu disse, assim, ainda silenciado, né? É como se, inclusive, tem algumas falas assim muito presentes, né? Ah, mas tu não pode ficar triste porque, afinal de contas, teu bebê é saudável, né? Eu acho que aí se misturam algumas coisas que é, por exemplo, a saúde mental materna, né? Que é algo extremamente importante, que precisa de um olhar muito cuidadoso, sensível, né? E empático, e que se confunde com isso, porque também né, de uma certa forma, sim, o luto, né, que eu me refiro a morte daquela mulher que existia antes de ter o bebê e o nascimento de uma nova mulher, né, neste outro lugar, e que não se resume a ser mãe, né? Evidentemente que nos primeiros dias, semanas, talvez até anos, existe um olhar, uma prioridade, né, para os desejos do bebê, enfim, para as necessidades que ele tem, mas que a gente consiga ir fazendo dar visibilidade para a mulher que existe para além do lugar de mãe, né? E eu acho que tudo isso está muito interligado também, né? Esse essa sensação do luto, porque assim, né, é uma vida que existia antes que era muito diferente, né, com outras, enfim, uma certa liberdade, né, também entre aspas eu coloco aí, assim, mas porque cuidar, né, de uma outra pessoa é uma responsabilidade enorme, então tem uma série de dúvidas, de medos, né, e aí é por isso que, né, esse combo mesmo aí do luto sendo vivenciado, né, e podendo dar lugar para ele, né, jogando luz aí para a saúde mental materna, tendo esse olhar, esse cuidado, eu acho que é um caminho que é possível da gente encontrar
né, a luz assim que vem a partir do momento em que a gente começa a ser olhada, cuidada também, né? E aí é possível viver esse luto de uma forma saudável, né, para poder dar lugar para essa nova mulher que emerge aí e que, além de mãe, também segue sendo mulher, profissional, né, e outros tantos papéis que a gente ocupa, né, tem uma frase de uma amiga que é consultora de aleitamento materno também, a Cris Machado, que ela fala que exaustão não é amor, né? Que às vezes isso também nos é colocado, né? Como que a gente precisa esticar a corda até o último fio, né? E que nem sempre, né? A gente também pode exercitar a maternagem com leveza, com cuidado, desde que a gente tenha também essa parceria, né? Esse compartilhamento do cuidado, né? E que atravessa todos os assuntos que a gente brevemente falava antes, né? Da economia do cuidado, desse compartilhamento, enfim, dessa rede de apoio. Né? Sim. E essa questão da exaustão, acredito que vale para tudo, né? A gente vê como algo positivo, que como se a gente estivesse dando o nosso melhor, e o quanto isso não é saudável para nós em vários âmbitos da saúde, né? Sem dúvida, né? O próprio trabalho, né? Assim, que a gente estava falando aqui, né? O trabalho formal, digamos, porque, né, de novo, cuidar de uma pessoa é também um trabalho não remunerado, né? Até quando eu tenho mudado um pouco o meu discurso quando falo assim, o suporte à amamentação no retorno ao trabalho, remunerado, porque ninguém estava de férias antes, né? E eu acho que esse também é um mito, também é algo que circunda ali, né? Tanto é que muitas mulheres voltam para o trabalho formal, aquelas que têm esse vínculo, né? Que tem uma série de mulheres que estão à margem também da licença trabalhista, dos direitos trabalhistas, né? A licença maternidade, desculpe, e também e voltam e são demitidas, né? Porque tem esse é mais um preconceito de gênero que a gente sofre é, por conta de ser mãe, né? Inclusive tem aí alguns países que já estão avançando nas legislações, transformando a licença em licença parental, né? E alguns estudos têm mostrado já uma diferença, né, nessas questões de gênero, porque é algo que está muito posto, né? A mulher como cuidadora, aquela que, né, que gesta, que cuida e que, né, acaba sendo preterida também para alguns lugares, né, em função dessa função reprodutiva, que deveria ser uma responsabilidade de todo mundo, né, especialmente ali de parceiro, enfim, né, e eu acho que isso, assim, eu falo de um lugar de muito privilégio até, porque eu já era servidora pública quando eu, né, tive o meu filho, então eu fiquei 6 meses de licença maternidade, que é maior do que a licença, né, para quem é seletista, que normalmente é 4 meses, que vai de uma forma incompatível com o que a Organização Mundial de Saúde preconiza ali de aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, né? Então, como é que faz? 6 meses tem que voltar com 4. Então, eu pude voltar, ter 6 meses de licença, 1 mês de férias, então eu voltei quando meu filho tinha 7 meses, com um parceiro que exerce seu papel de pai, onde a gente podia fazer esse compartilhamento com uma rede de apoio da minha mãe. Então, assim, aí ainda assim foi muito difícil, né? Pude ter esse lugar e eu faço esse apanhado, assim, porque eu acho que a gente precisa batalhar muito pelas políticas públicas, né? Que possam ali, a gente possa ter profissionais qualificados para dar o suporte para essa mulher se ela quer amamentar, né? Se esse é o desejo dela, mas ela precisa ter garantia de direitos sociais, né? Ela precisa ter um trabalho, né? Quando for esse trabalho remunerado, que tenha seus direitos garantidos, um trabalhador que acolha essa mulher quando ela volta, porque assim, claro que isso é muito singular de cada mulher, né? Mas assim, a gente se transforma profundamente na maior parte das vezes e conseguir voltar com pessoas que sejam sensíveis a isso também nesse ambiente, né? Enfim, acho que é uma série de coisas que são absurdamente urgentes, assim, que a gente precisa muito seguir falando sobre isso para que a gente possa
avançar, né? E aí poder, de fato, assim, não responsabilizar exclusivamente a mulher pelo seu... e aí, de novo, né, entre aspas, o fracasso, porque acho que é algo também muito, né, delicado da gente dizer, não é o fracasso que eu digo aqui é enquanto sociedade mesmo, que a gente não deu o suporte adequado para que ela conseguisse, né, fazer e seguir fazendo aquilo que todos os órgãos de saúde recomendam como sendo o melhor, né, que a sociedade se responsabilize por isso também, né, nós todos somos coadjuvantes aí nesse filme aí da vida, né, de cada uma de nós, mulheres. Sim, como esse assunto tem muito desdobramento, a gente pode até marcar em outro momento para dar continuidade, abordar outras questões. Uma coisa que eu queria frisar que eu tenho quase certeza que eu vi um post sobre uma pesquisa, antes nós falamos sobre a violência durante o parto, o quanto as mulheres negras são mais vítimas dessas violências no sentido de suportam mais a dor, né? Tem maiores lacerações, se eu não me engano, é assim que chama, né? Então, sempre a importância de a gente também trazer esse recorte social de questão étnico-racial também para dentro da nossa discussão. Absurdamente. Tens razão, existem estudos de fato, acho que sim, a gente pode, né, dar sequência aí nesse bate-papo em um outro momento, mas sim, e é muito importante, né, a questão racial e de classe, e isso está posto, assim, em muitas práticas de saúde ainda hoje, e que, né, trazem ainda um abismo ainda maior, né, quando a gente vai adicionando essas camadas aí. Então, sem dúvida é algo que a gente precisa discutir para conseguir andar ainda uns tantos passos para frente. Camila, infelizmente a gente chegou já no nosso tempo, é curtinho. Queria que tu pudesse ter falado ainda mais sobre essa consultoria também, mas realmente a gente deixa para um outro momento a gente adentrar com mais profundidade nesses assuntos todos, né? Nesse mar de assuntos que é a maternidade, a maternagem. Enfim, queria agradecer novamente tua participação, tua colaboração, essas reflexões com certeza, assim, foram muito importantes, eu sempre aprendo muito nos programas e com certeza quem está assistindo também vai sair, assim, com um outro olhar, né, com aquela pulguinha atrás da orelha que eu digo que é muito importante para a gente se desacomodar um pouquinho e evoluir enquanto pessoa, enquanto sociedade. Obrigada mesmo. Muito obrigada, Jana, pelo convite. Um abraço e até a próxima, então. E você que está nos assistindo, a gente agradece a audiência e envia esse vídeo para quem você acredita que tem aí que assistir, que vai se interessar pelo assunto, ou mesmo que não vá se interessar, mas que tenha que assistir, que é muito importante para a gente estar evoluindo e estar em busca da justiça social. Até a próxima.